A última vez que tivemos aqui, queridos, nós ministramos uma palavra muito forte. Nós falamos sobre as marcas de Cristo ali no Calvário. Eu creio que muitos estavam aqui e muitos foram edificados pelo poder daquela palavra. E hoje, querido, eu quero compartilhar com os irmãos outra palavra também bastante forte. Uma palavra que já foi até falado aqui agora pelo pastor Leonel. Domínio. Eu quero falar sobre a palavra domínio esta noite. Isso tem queimado muito no meu coração. Deus tem falado muito ao meu coração a respeito de domínio. E nós vamos descobrir esta noite algumas particularidades na palavra. O que aconteceu no longo da história para que a igreja tornasse uma igreja espiritualmente falando anêmica, sem autoridade, sem poder, sem virtude, sem visão do alto. Por que a igreja se transformou em muitos lugares apenas em lugares de encontros de pessoas? Sabendo cada um de nós que a igreja tem um papel, e a igreja foi chamada com um propósito específico, e esse propósito, uma vez desviado, esse propósito, uma vez deixado de lado, a igreja perde a essência do domínio. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis. Nós vamos ler somente um versículo em Gênesis 1:26. E depois nós vamos ler o último livro da Bíblia, o livro da Revelação, também no capítulo 1 e no versículo 18. Eu quero compartilhar 2 versículos com os irmãos, e aí a gente vai fechar a Bíblia e vamos deixar o Espírito Santo caminhar conosco, navegar conosco em tudo aquilo que for nos ministrar pelo poder do seu Espírito. Olha o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Agora pule lá para Apocalipse 1, versículo de número 18. E aí você pode desocupar as suas mãos. Olha o que diz o versículo de número 18: eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu posso ouvir amém? Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Queridos, para um entendimento melhor, para que a gente possa mergulhar um pouco mais profundo naquilo que queremos falar sobre domínio, é preciso a gente voltar um pouco no tempo e descobrir algumas particularidades
aonde foi entregue o domínio e aonde foi perdido o domínio. O porquê o domínio foi entregue e para que foi entregue, e porquê o domínio foi perdido, extraviado, deixado de lado, para seguir um novo plano, um novo projeto, o qual não estava nos desígnios de Deus para aquele homem chamado Adão. Se você olhar 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 20, você vai ver uma revelação tremenda da parte de Deus, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no final dos tempos por amor de vós. O que é que esse versículo tem a ver com o que nós estamos ministrando esta noite? Queridos, antes que tudo viesse a acontecer no Éden, Jesus já tinha se manifestado de forma que o mundo ainda não existia, ainda não tinha sido criado. E Jesus já tinha se manifestado de forma que ali ele já estava mostrando o seu poder, a sua graça, o seu amor. E o versículo vem dizendo que ainda antes da fundação do mundo, ele já tinha sido entregue para que hoje nós estivéssemos aqui. Queridos, todos nós conhecemos o que aconteceu no Éden de Deus. Se você olhar para o livro de Ezequiel, capítulo 28, lá vai nos trazer um relato acerca de um ser supremo, um ser muito grande, chamado Lúcifer. E esse ser foi criado por Deus com desígnios. Foi criado por Deus para estar naquele lugar ministrando, como está hoje o pastor Josué aqui, ministrando louvor. Esse ser foi criado para adoração ao Todo-Poderoso. Mas lá houve uma guerra. Aconteceu algo no Éden de Deus, que depois deste acontecimento, tudo mudou. E agora este ser que foi criado por Deus, ele é expulso do Éden de Deus, ele é expulso do lugar sagrado, e agora ele desce para o abismo, e os céus ficam em silêncio. Os céus passam cerca mais ou menos de 400 anos sem aquela adoração. Sabe por quê, queridos? Porque aquele ser que Deus criou com um propósito, como criou eu e você, com um propósito de ser um adorador que adore em espírito e em verdade. Aquele ser foi expulso do Éden, porque violou alguns princípios, porque desobedeceu a Deus, porque quebrou regras que não poderiam ser quebradas. E uma das coisas que mais me chama a atenção na história deste ser chamado Lúcifer, que significa aquele que é portador de luz, é que este ser, ele era chamado de querubim ungido de Deus, do trono celestial de Deus. E esse ser foi criado para uma proteção. Ele era alguém que protegia o trono, alguém que assistia diante do trono. E uma das coisas que me chama bastante atenção dentro de todo este relato é que, se você for observar uma coisa, Deus, ele sempre perdoa pecado contra a sua santidade, mas Deus não perdoa o pecado contra a sua autoridade.
Este ser pecou contra a autoridade de Deus. E quando ele peca contra a autoridade de Deus, ele é precipitado do alto para baixo. E agora, de um ser de luz, ele passa a ser um ser de trevas. De príncipe de luz, agora ele passa a ser príncipe das trevas. E agora está estabelecido o reino espiritual da luz e o reino espiritual das trevas. Eu estou dando esta explicação para que você entenda o porquê eu quero falar de domínio. O que eu quero falar sobre domínio? É preciso que você esta noite, a igreja que aqui agrega esta noite, precisa tomar posse desta palavra, para que você descubra quem é você no processo espiritual como igreja do Senhor. Para que você descubra quem é você nesta caminhada para a eternidade. Para que você entenda quem é você neste processo de batalhas espiritual do dia a dia. Você viu a oração que o pastor fez aqui no início, orando pelas famílias, guerreando contra este inimigo. Sabe por quê? Desde o princípio ele mata, rouba e destrói. E a igreja recebeu esta autoridade, porque se você verificar Lucas capítulo 10, versículo de número 19, está escrito: e eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. O próprio Jesus nos delegou esta função. Mas é preciso nós conhecermos um pouco a história lá atrás, para você entender o que é verdadeiramente ser igreja do Senhor. A maioria de nós espalhados na terra, queridos, temos apenas títulos de crentes. Estamos nos hall de membros das igrejas, grandes, médias e pequenas, mas muitas das vezes não tínhamos tido um papel como igreja do Senhor. Uma igreja que foi chamada para triunfar, uma igreja que foi chamada para conquistar, uma igreja que foi chamada para derrotar as trevas, porque Ele nos deu autoridade para pisar em serpente e escorpião. Ok? O ser foi expulso, o ser cai do alto para baixo, e agora acontece algo muito horrível na terra. A terra fica sem forma e vazia. A terra agora está completamente desolada. Então Deus agora, na sua plenitude, Deus na sua presciência, na sua grandeza, na sua onisciência, na sua onipotência, Ele começa a projetar algo muito poderoso. Ele começa a projetar agora um ser que pudesse parecer com Ele, porque aquele que foi criado não tinha nem a imagem nem a semelhança. Existe uma grande diferença entre aquele ser e você. Aquele ser foi criado, que era o ungido do trono celestial de Deus. Mas você e eu, a igreja, foi criado à imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Isso é muito grande, isso é muito importante. Você se parecer com Ele, você ter a imagem dEle. Mas muitos de nós já não somos nem imagem e nem somos mais semelhantes. Perdemos a nossa característica, perdemos a nossa essência. É por isso que a igreja é convidada no planeta Terra a voltar à Gênesis de Deus. Quando eu volto para a Gênesis de Deus, eu começo a voltar a parecer com Ele. E para me parecer com Ele, eu preciso entender o que aconteceu no segundo Éden, no Éden do homem. A Bíblia diz que Deus planta um jardim chamado Éden. E nesse jardim Deus plantou todos os tipos de árvores. Plantou o que tinha de melhor. E chamou agora aquele ser criado por Ele, ou que foi formado por Ele, de Adão. E Deus cria um homem para que este homem pudesse viver o que nós lemos. Deus chama este ser, chama este homem e diz para ele: Adão, eu te dou domínio sobre as aves dos céus. Eu te dou domínio sobre os répteis que se arrastam sobre a terra.
Adão, eu te dou domínio sobre toda a terra. Observe que Deus começa delegando funções para o primeiro homem criado na terra, porque o plano de Deus, escute-se aqui e anote isso aqui em nome de Jesus. O plano de Deus, já disse uma vez aqui e vou repetir pela segunda vez, o plano de Deus nunca foi salvação, o plano de Deus sempre foi domínio. Deus precisava de um ser, alguém que se parecesse com ele, para que pudesse dominar as aves dos céus, os animais domésticos, os répteis que se arrastam pela terra, e que a terra estivesse dominada por ele, porque ele pareceria em tudo com quem foi criado. Deus chama este homem e diz para ele: no centro deste jardim existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que dela tu não comerás, Adão. Observe que desde o princípio Deus tem se preocupado com o ser humano. Desde o princípio Deus tem dado coordenadas para o homem. Desde o princípio Deus tem procurado, pastor Josué, dar ao homem, além do domínio, ele dá entendimento para que ele caminhe em santidade, porque sem santidade ninguém poderá ver a Deus. Está na hora da igreja deixar de ser evangélica. Isso tornou muito comum. Eu sou evangélico, eu sou evangélico, eu sou gospel, eu sou isso. Amados irmãos, isso é muito pouco. Nós precisamos voltar a parecer com Jesus, sendo alguém que tem autoridade, alguém que tem domínio, alguém que está disposto a parecer com Ele em tudo que Ele falou. Queridos, nós temos caminhado na terra. Eu tenho observado alguns lugares que tem lugar que as pessoas não gostam da palavra. Hoje de manhã cedo eu entrei no YouTube, acabei saindo em cima de uma mensagem que o pastor pregou aqui. Foi quase 1h30 de mensagem. Pense na palavra. E eu fiquei pensando assim, eu estive hoje pensando em alguns lugares que eu passei de novembro e dezembro desse ano, e alguns lugares chegaram e disseram assim: apóstolo, o senhor tem 20 minutos para pregar. E haja cantar, e haja coreografia, e haja uma coisa, e haja outra. E quando chegou na hora da mensagem, o senhor tem 20 minutos para o senhor pregar. Eu disse: Jesus, 20 minutos para mim não é nada, mas para ti tu pode construir tudo o que tu queres aqui nessa noite. Os homens estão limitando o poder do Espírito, sabe por quê? Está escrito, porque se não conhecer a verdade não pode ser liberto. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, sereis livres. Tem tantas coisas que os homens estão presos, sabe por quê? Por causa da deformidade que aconteceu no Éden. Adão, aqui no Éden existe uma árvore que dela tu não poderás comer, dela tu não poderás tocar, porque certamente se tu comeres do fruto dela, morrerás. A Bíblia diz que o homem ouviu, observou por alguns dias. Deus descia todas as tardes para visitar o homem. O homem tinha a presença do Pai, o homem tinha a autoridade, o homem tinha a inocência de Deus. O que é a inocência de Deus, apóstolo? É a santidade. Você sabia que a inocência nos protege? Enquanto você não está com algo te acusando, você está protegido. Adão estava protegido pela santidade daquele que o criou. A inocência estava nele.
Mas de repente o homem tira os olhos do autor e consumador e agora coloca na árvore, coloca os olhos na sua esposa. A Bíblia não diz o que Eva e o que Adão estava fazendo quando se relacionaram com a serpente. Isso aqui é coisa minha. Eu acho que Adão foi negligente. Ele não cuidou bem da família dele. O homem foi tão fraquinho. Oh glória! Existem muitos Adões negligentes nos dias de hoje. Homens que não cuidam da sua esposa, não cuidam da sua família, não cuidam dos seus filhos, não honram. Estão desobedecendo a Deus. Se você olhar o livro de Isaías, capítulo 29, versículo de número 13, você vai ver que é uma revelação profunda. Adão deixou a esposa por alguns momentos sozinha. E a esposa se relaciona com aquele ser que desceu do alto para baixo. E naquele relacionamento entre Eva e aquele ser maligno, aquele ser pega a própria palavra e traz ela distorcida aos ouvidos da mulher, com uma pergunta. É por isso que a psicologia pergunta tanto. É porque quando a gente começa a perguntar muito para uma pessoa, na terceira vez quando a gente diz para ela assim: você tem certeza do que você responde? Muitos baixam a cabeça, porque às vezes não tem certeza. A serpente perguntou para aquela mulher: foi exatamente assim que Deus disse? Não comereis? E ela disse: certamente não devo comer, porque certamente morrereis. A serpente diz para a mulher: certamente não morrerás, mas serás como ele, conhecendo o bem e o mal. Queridos, o homem não foi criado para ser derrotado. O homem não foi criado para viver dominado. O homem foi criado para dominar. Aquela mulher toma do fruto, come e entrega para o seu esposo. E quando ele come do fruto, a Bíblia diz que ambos abriram os olhos. Ou seja, a inocência que os cobria, que era a santidade de Deus, a presença de Deus, agora se retira daquele homem, daquela mulher, e agora tornam-se comuns, mortais, por causa da desobediência. Aconteceu 4 coisas naquele ato daquela desobediência. A primeira coisa que aconteceu: a glória de Deus foi-se embora de Adão. Segunda coisa, a coragem que estava nele também foi embora. Porque quando Deus o visitou, disse: Adão, aonde tu estás, Adão? Adão estava escondido. Sabe por quê? Porque estava com medo. Eu ouvi a tua voz, Senhor, e tive medo. Mas Adão, tu teve medo por quê, Adão? O que aconteceu contigo? Primeira coisa que ele faz, ele acusa Deus: a mulher que tu me destes comeu do fruto e me deu, e eu vi que estou nu. Uai, Adão, você viu que estava nu? Observa que a inocência nos protege. Cuidado, irmãos, com a desobediência. Cuidado com o que você está comendo. Cuidado com o que você está tocando. Cuidado, amados irmãos, com quem você está se relacionando. Porque aqui dentro todo mundo é muito santo. Aqui dentro todos nós temos facilidade de servir a Deus, de parecer com Ele, parecer com verdadeiros cristãos. Mas lá fora, onde ninguém nos conhece, muitas das vezes estamos vivendo como pessoas das trevas.
não temos atitudes, não parecemos com Ele, não temos mais luz brilhando em nós, e o domínio já saiu das nossas mãos, porque a autoridade está nele, a autoridade é dele, a autoridade vem dele, e por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que se fez está feito, porque sem ele nada podereis fazer. Adão perde a glória, perde a graça, perde a presença, perde a coragem, viu que estava nu, e o pior desastre de todos, Deus os expulsa do Éden. Vire para o seu irmão e diga para ele assim: a desobediência nos faz perder o Éden. É muito forte isso aqui, irmão. Deus o expulsou do Éden, sabe por quê? Por causa da desobediência. E agora, amados irmãos, aquele domínio que Deus entrega na mão de Adão, aquele domínio agora está na mão de Satanás. Satanás entra legal no Éden, e agora ele tem legalidade para trabalhar. E mais uma vez, o plano de Deus, que nunca foi salvação e sempre foi domínio, ficou para mais tarde. Foi retardado o plano por causa do homem. Primeiro ser, rebeliou. Segundo ser, desobedeceu. Então Deus resolve agora algo muito grande. Deus toma uma decisão, e eu acredito que Ele convoca toda a corte. Ele convocou ali tudo que era de melhor nos céus de glória. Eu penso que foi mais ou menos assim. E Ele disse: agora eu vou usar minha própria essência para demonstrar o meu poder e o meu amor. E Deus agora gera um projeto no seu coração chamado redenção. E agora Ele projeta algo muito grande. E eu creio que Ele começou agora planejar você, Ele começou a planejar cada um de nós, Ele começou a planejar um ser diferente, porque agora haveria um caminho a ser tomado diferente. Sabe por quê? Porque agora Ele estava enviando o seu filho, o seu único filho, porque Ele precisava resgatar o que havia perdido. Queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, nesses dois textos eu entendo que existe três chaves poderosíssimas. Em Gênesis 1, 26, a gente viu a chave do domínio. Mas em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 18, a gente viu a chave do inferno e da morte. São duas coisas diferentes. Então Deus envia Jesus em forma de semente na Baixa Galileia, em um lugar chamado Nazaré. Ele encontrou alguém que foi chamado de agraciada. Ele encontrou uma virgem, e ali ele colocou o seu propósito no ventre daquela mulher. Queridos, pense num projeto grande, num projeto poderoso. Só que aquela virgem estava noiva, e agora o seu noivo, para ver aquela mulher naquele estado e não deixá-la, precisava que o Espírito Santo pudesse começar a trabalhar no coração daquele homem. A própria Maria, quando o anjo o visitou dizendo: tu és agraciada, e em ti conceberás um filho, e esse filho se chamará Jesus. Ela disse: mas como se fará isso, meu Senhor? O anjo vira para ela e diz: o poder do Espírito Santo te envolverá. Querido, nós precisamos nos envolver com o Espírito Santo. Nós precisamos ser amigo do Espírito Santo. Nós precisamos caminhar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, além de consolador, Ele nos guia, Ele nos direciona, Ele nos abre a visão, Ele nos revela, Ele nos santifica e nos leva a parecer com Ele. O poder do Espírito Santo te envolverá. Aquela mulher foi envolvida, aquela semente foi gerada dentro dela. Jesus nasce, e Jesus nasceu com um propósito.
Qual foi o propósito de Jesus nascer na Galileia? Nascer numa estrebaria, nascer de uma virgem chamada Maria. O propósito dele agora era o único: buscar o que havia perdido. Havia algo que tinha sido perdido. E o que é que tinha sido perdido, apóstolo? O domínio que Deus entregou na mão de Adão. Jesus agora, amados irmãos, ele nasce do ano 1 ao ano 12. Ele vive escondido como foragido lá no Egito. Sabe por quê? Porque desde o princípio Satanás tem matado, roubado e destruído. E no nascimento de Jesus, ele tentou também contra o próprio Filho de Deus. Então o anjo avisa Maria, Maria foge para o Egito, fica do ano 1 ao ano 12 no Egito como imigrante, forasteiro, porque havia um plano, um projeto para que hoje nós estivéssemos aqui. Aleluia, isso é muito grande, irmão. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. A Bíblia diz que com 12 anos que eles estavam no Egito, o anjo volta e avisa a José e Maria: agora vocês podem voltar para a Galileia, vocês podem voltar para aquele lugar da onde vocês saíram, porque aqueles que buscavam tirar a vossa vida já não existe mais. Herodes tentou destruir a vida de Jesus. Herodes já era morto. Maria volta com o filho, porque o projeto tinha que continuar. Queridos, do ano 13 ao ano 30, Jesus caminhou por toda a Galileia, caminhou por Belém, por Cafarnaum, caminhou por Jerusalém, pregando o reino dos céus. Sabe por quê? Porque ele ia estabelecer, aleluia, ele ia estabelecer a segunda chave, a chave poderosa que ele vai buscar no lugar que somente ele teria poder e autoridade para resgatar. Do ano 13 ao ano 30, Jesus ficou pregando o reino dos céus. Filho do carpinteiro, muitos nem acreditavam nele. Mas quando completou exatamente 30 anos, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus estabelece agora algo muito grande. Sabe por quê? Porque agora Jesus vai revelar o caráter do Pai. Esse era o projeto agora: revelar o caráter do Pai para aqueles homens que ele estava buscando para ser seguidores, para se tornar discípulos, para que no futuro se tornassem extensões, projetos de Deus para alcançar povos, línguas e nações. Jesus agora convoca 12, e nesses 12 que ele convoca, 3 ele era muito chegado: João, Tiago e Pedro. E houve um momento que Jesus revelou o seu coração para esses 3 e disse: é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos malfeitores. Pedro não queria que Jesus fosse à cruz. Pedro não queria que Jesus voltasse a Jerusalém, porque sabia que Jesus ia morrer. E por algum momento Pedro tentou impedir que Jesus fosse à cruz. E foi necessário Jesus o repreender e dizer: passa para trás de mim, Satanás. Às vezes é obrigado o pastor a dar uma repreensão boa na gente. Às vezes o pastor puxa a orelha da ovelha, e a ovelha às vezes quer pular, quer estremecer, quer rebeliar, quer sair da igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa: todas as vezes que o pastor puxar a sua orelha, ele está dizendo: eu te amo, filho. Eu quero que você ande em santidade. Eu quero que você conduza a sua vida pelo poder do Espírito. Eu quero que você viva uma vida de novidades. Eu quero que você viva uma vida completamente comprometida com os projetos dos céus. A Bíblia diz que Jesus resolve entregar a segunda chave. E a Bíblia diz que agora Jesus se declara filho de Deus. E a partir daquele momento que ele declara que era filho de Deus, os homens procuraram matar. Anás, Caifás, os sumos sacerdotes da época, os escribas, os fariseus,
Eles começaram a buscar Jesus para matar, porque Jesus tinha um discurso diferente. Jesus veio para confundir tudo o que estava pregando em Jerusalém. Jesus não veio estabelecer uma nova religião em Jerusalém, não, irmãos. Lá já havia o judaísmo, lá já havia religiões fortíssimas. Jesus veio trazer realmente o poder libertador. Ele veio trazer a condição de voltarmos para a inocência do Pai. A Bíblia diz que Jesus agora resolve ir à cruz. E quando ele vai na cruz, amados irmãos, ele vai com o desígnio de buscar o que havia perdido. A Bíblia diz que os homens rasgaram a sua túnica, as suas roupas em partes iguais, levaram ele a se expor na cruz. Jesus agora é levado a mais extremas feridas, para que hoje nós pudéssemos ser sarados. Além do peso da cruz, tinha os açoites do chicote, chicote de 40 pontas, e as pontas com pontas de osso de carneiro, e ali eram batidos nas vísceras de Jesus, nos lombos de Jesus. No Brasil passou um filme, não sei se aqui passou, acho que passou no mundo inteiro, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Aquilo ali foi o que chegou mais perto do sofrimento que ele teve por causa de mim, por causa de você. Queridos, todas as vezes que eu assisto aquele filme, dá vontade de aceitar Jesus novamente, porque aquela cruz não era dele, aquele chicote não era para ele, aquele chicote era para mim, aquela cruz era para mim, era para você. Mas havia no coração do Pai um desígnio, havia no coração do Pai um projeto salvífico, para que ele viesse, entregasse a sua vida, para que pudesse anular todo o processo escrito de dívida que havia contra mim e contra ti. Estava escrito lá em Romanos 3:23: todos pecaram e destituídos, ou seja, estão fora da glória de Deus. Não havia mais como, amados irmãos. Deus não tinha mais como se relacionar com o homem direto. Precisava agora que a própria essência dele, parte dele, fosse a cruz. Para que você entenda que naquele filme, quando eles batem com aquele chicote que ele puxa, que as vísceras vêm para fora, aquilo ali está parecendo com o que aconteceu, mas foi muito além daquilo ali. E ele suportou, aleluia, todo o peso da cruz. Ele suportou todos os seus algozes, seus malfeitores, os chicotes, porque os olhos dele estavam no Pai, os olhos dele estavam no projeto. E a Bíblia diz, queridos, Jesus estava no Getsemane, ali de joelho orando por uma madrugada, e de repente chega os fariseus juntamente com muitos discípulos, e ali agora buscaram prender Jesus, e prenderam Jesus e levaram Jesus para Caifás. Caifás mandou ele para Anás. Depois Anás manda para Pilatos. Pilatos manda agora para Herodes. Jesus virou bola de gude na mão dos malfeitores. Era necessário para que hoje você pudesse ter vida e vida em abundância. Queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que Jesus vai ao alto do Gólgota, foi pregado na cruz. E na 9ª hora, Jesus deu um brado muito forte, para que se estabelecesse a segunda chave, para que a igreja voltasse para o Éden de Deus. A Bíblia diz que do alto do Gólgota ele gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparastes? Deus vira as costas para o Filho, porque agora ali estava toda a maldição da humanidade.
estava o teu, o meu e o nosso pecado exposto na cruz. E a Bíblia diz que na 9ª hora ele dá aquele brado muito forte. Ele deu aquele brado muito forte: Deus meu, por que me desamparastes? E depois daquele brado aconteceram muitas coisas. Entre elas, um centurião que estava ali à beira da cruz, ele disse verdadeiramente: este era o Filho de Deus, porque ele viu acontecer algumas coisas que não era normal acontecer naquele momento ali no Gólgota. Sepulcros se abriram, as fendas das rochas se abriram também, aconteceram muitas coisas. O sol ficou escuro, e aquele homem reconhece o senhorio de Jesus. Mas a Bíblia vem dizer, queridos, lá no livro de Lucas capítulo 23, versículo de número 39, que naquele lugar havia mais 2 cruzes. E aquelas 2 cruzes faziam parte do cenário aonde seria comprado novamente, a preço de sangue, a minha, a tua e a nossa vida. E a Bíblia diz que ali estava mais 2 cruzes, uma na esquerda e outra na direita. Na direita tinha um homem chamado Dimas, e na esquerda estava um homem chamado Gesmas. Gesmas significa blasfêmia, Dimas significa arrependimento. E havia uma polêmica entre os dois. O da esquerda acusava e dizia: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a nós mesmos. Dimas virava para ele e dizia: tu nem ainda na hora da morte temes a Deus. Muitos de nós estamos vivendo desta forma. Muitos de nós temos vivido como viveu Gesma, nas blasfêmias, nas dúvidas. Jesus nem na morte perdeu tempo. Formou 12 e na cruz olha com os olhos de compaixão para a direita, porque ali havia alguém entendendo que a cruz central, aleluia, não era uma cruz do malfeitor. A cruz central não era uma cruz de um homem comum. Aquele homem teve 3 grandes revelações naquele momento que ele fita os olhos na cruz central. E a primeira revelação que ele teve, ele disse Senhor. Ele reconheceu que ali estava o Senhor dos senhores. Ele disse: lembra-te de mim. Ou seja, eu sei que tu é alguém que é onisciente, tu sabe de todas as coisas e tu não se esquece de ninguém. Lembra-te de mim, Senhor. Quando entrares no teu reino, só tem reino quem é rei. Ele reconheceu, ele teve a revelação, e Jesus fita os olhos dele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso, amados irmãos, não é exatamente o lugar que nós vamos morar. Não, o paraíso é o lugar que está Abraão com os que morreram em Cristo. Outra vez que eu volto aqui, eu vou pregar sobre arrebatamento. Nós vamos falar sobre a diferença entre paraíso e céu, entre Hades e Sheol. São coisas diferentes. Queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que Jesus suspira e morre. Ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, os homens não têm poder de me matar, eu mesmo vou me entregar por amor. Jesus morre, e agora a Bíblia diz que Jesus desce nas mais baixas extremidades da terra, e foi lá na casa do inimigo. Eu creio que foi mais ou menos assim: Satanás, põe aqui nas minhas mãos a chave do inferno e da morte. Pegou lá e disse: Pai, tudo está consumado. Jesus resgatou o que havia perdido. Agora ele tem a chave da casa do próprio Satanás. Você leu lá em Apocalipse 1:18: eu tenho a chave do inferno e da morte. Põe aqui a chave da morte na minha mão. Trouxe. Pai, tudo está consumado. Aquele que vier a mim de forma alguma, agora eu lançarei fora. Agora
Romanos 8: não haverá nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei da vida nos livrou da lei do pecado. Queridos, o versículo que eu mais gosto na Bíblia está no livro de Colossenses capítulo 2, versículo de número 14. Esse versículo é para escandalizar o inferno. Tendo ele riscado o escrito de dívida que havia contra mim e contra ti, que era contrário, gravou na cruz do Calvário. Ou seja, ele passou uma borracha naquela dívida que havia. Johnson, eu vou apagar a tua dívida agora, se tu caminhares nos meus caminhos, se tu confessar que eu sou o teu Salvador e Senhor. São duas coisas diferentes. A maioria das pessoas tem como Salvador, mas não tem como Senhor. São tantos os senhores que tem, né, meu pastor? Senhor do dinheiro, Senhor da fama, Senhor das riquezas. Ele disse que tem que ser Senhor e Salvador. Tu vais comer, Johnson, tu vais comer, igreja, o que está escrito em Isaías 1,19. Se tu quiseres e se tu obedeceres, tu vais comer o melhor dessa terra. Jesus agora entrega a segunda chave. A segunda chave foi o poder do seu sangue, porque no sangue de Jesus, amados irmãos, existe remissão de pecado. Pelo sangue de Jesus nós fomos justificados. Pelo sangue de Jesus nós temos um novo e livre acesso ao caminho novo que Ele tem para cada um de nós. Pelo sangue de Jesus nós temos acesso de entrar no Santo dos Santos. Agora não é mais só o sacerdote, como na velha aliança, que entrava no Santo do Santo com a cordinha amarrada no pé, porque se tivesse em pecado morria lá dentro. Não, agora Ele te deu livre acesso para você entrar na presença dEle, adorando a beleza da sua santidade. Ele entrega a segunda chave, o poder do seu sangue. Colossenses 2,14 é a segunda chave. Ele anulou o processo de dívida. Agora Ele ressuscita, volta para a mulher. Mas isso aqui me chama muita atenção, irmão. A mulher entregou a chave lá no Éden para Satanás. Jesus disse: eu não vou perder não. Vem cá, mulher. Pegou a mulher e deu ela a revelação e disse: vai aos meus discípulos e a Pedro. Isso é muito importante, isso aqui, irmão. Por que que Ele botou essa preposição entre Pedro e os discípulos? Isso aqui é muito forte. Ou seja, diz para os meus discípulos e para Pedro. Ou seja, diga para ele que mesmo ele tendo me negado 3 vezes, eu continuo amando. Eu quero encontrar com eles lá na Galileia. Nós precisamos voltar a parecer com Ele, amando de verdade, amados irmãos, vivendo uma vida de santidade. Chamou os discípulos, chegou no monte, última palavra de Jesus, para entregar a terceira chave para nós encerrar. Jesus vai ao monte e diz a eles, Mateus 28:19 foi a última palavra de Jesus. Mateus 28:19. E todo o poder foi me dado, ou seja, de novo está nas minhas mãos, igreja. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Agora, meus discípulos, eu quero que vocês saiam por povos, línguas e nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles guardar tudo o que eu vos ordenei, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pedro, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. A terceira chave que eu quero te entregar é uma chave poderosa. É uma chave que liga aqui e liga lá, desliga aqui e desliga lá. Pedro, eu quero te dizer, meus discípulos, eu quero te dizer que em meu nome, olha o que Jesus disse. A terceira chave está em Filipenses capítulo 2, versículo de número 9. E este nome foi exaltado sobre todos os nomes, de maneira sobrenatural, que nenhum nome, nem no céu e nem na terra, poderá estar comparado com o nome de Jesus.
Porque neste nome todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor da glória. Ele entrega a terceira chave para os discípulos, dizendo: em meu nome os paralíticos vão andar, em meu nome os cegos vão andar, em meu nome vocês farão obras maiores do que eu fiz. Em meu nome vocês vencerão, em meu nome vocês curarão os paralíticos, os cegos, os mudos, os surdos, os mortos ressuscitarão, os leprosos serão limpos. E Jesus foi assunto aos céus. E agora, amados irmãos, a igreja volta a aparecer com Ele, porque a Bíblia diz que aquela igreja recebe uma palavra final dele dizendo: mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Queridos, eu encerro aqui. Atos capítulo 4, versículo de número 31. Se quiser botar até na tela, pode botar. Atos 4, 31, eu encerro aqui. Eles estavam debaixo de uma promessa. Eles estavam esperando que do alto viesse algo muito grande, porque Jesus tinha ido embora. Jesus disse: olha, eu irei, mas eu voltarei outra vez aqui. E a Bíblia diz que eles estavam orando. Sabe o que aconteceu? E tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo, e com ousadia eles anunciavam a palavra de Deus. Desceu o Espírito Santo, encheu a casa. Era 120 homens orando ali, buscando, recebendo a promessa que foi dada por Ele. E Ele disse: em meu nome os lugares vão tremer. Aonde você chegar, que haver trevas, a partir daquele momento vai haver luz, porque vocês são luz do mundo. Aonde vocês chegarem, que tiver maldição, vai se tornar bênção, porque eu sou Deus das bênçãos. Aonde você chegar, que tiver morte, eu vos dei vida, e vida em abundante. A morte se transformará em vida, porque a vida consiste em mim. Convidar você para ficar em pé. Queridos, aqui eu quero fechar. Aqui está o fechamento agora. Domínio sempre foi a batida do coração de Deus. Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Mas agora Deus te chamou com propósito para dominar. Eu vou fazer uma oração, vou passar para o pastor, depois ele vai voltar para mim. E os que perderam essa chave, eu quero tocar em você. Deixa eu ser profeta para você. Quero vir nessa igreja um dia de vigília. Eu quero por menos aqui 5 horas para Deus revelar o segredo do coração dele ao teu coração. Por menos 5 horas de Espírito Santo revelando o querer dele ao nosso coração. Eu gosto de vigília por causa disso. Eu quero orar. E veja onde você perdeu o domínio. Veja onde você se perdeu na caminhada. Pai, eu não quero que tu tire eles do mundo. Palavras tuas, Jesus, para teu Pai, para o nosso Pai. Mas que sejam livres de todo o mal. Se alguém perdeu o domínio, entrega de volta para eles hoje, Jesus. Dá autoridade para eles hoje de novo, Jesus. Dá poder de novo. Dá ousadia a eles, para que teu nome seja engrandecido nesse lugar, Senhor. Essa igreja crê nos dons do Espírito. Esta igreja, Senhor, tem um pastor que é completamente pentecostal e gosta dos mistérios. E eu quero, meu Deus, te pedir por esta igreja. Eu quero te pedir que haja autoridade e poder sobre a vida desta igreja cada dia mais. E que cada um saia daqui a pouco daqui, Senhor, levando as 3 chaves: a chave do domínio, o sangue remidor e o poder do nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço por tudo,
no nome de Jesus.